Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. Gente, para tudo o que você está fazendo, porque essa notícia é explosiva de verdade. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato. Aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir para cima de todo mundo por causa disso. Eu vou te explicar agora o que o Moraes quer fazer, por que isso é absolutamente ilegal para variar, e qual que é a razão secreta dessa nova reação explosiva do Moraes. Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa notícia absurda que saiu no Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito, gente, mais um, se preparem, para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Gente, é claro que os ministros atingidos vão dizer isso aqui, que a suspeita é generalizada sobre todos. Por quê? Porque eles querem fechar com corporativismo o Supremo em proteção aos dois, dizendo que qualquer ministro pode ser atingido por isso. Agora a questão aqui é que Moraes imagina que pode ter sido alvo de uma investigação por servidores da Receita Federal ou do COAF e que os servidores que realizaram essa suposta investigação tenham vazado o resultado para a imprensa. Por que o Moraes desconfia disso? Por causa desta notícia aqui, ó, que foi publicada pelo Lauro Jardim no jornal O Globo, dando conta de que o patrimônio da esposa do Moraes explodiu, saltou mais de 232% em um único ano. Esse tipo de informação sobre evolução patrimonial é tipicamente algo que consta em relatórios de inteligência financeira do COAF, ou ainda que consta nos sistemas sigilosos da Receita Federal. E é por isso que o Alexandre de Moraes desconfia que tenham vazado, ou do COAF ou da Receita, informações sigilosas sobre ele e a família. A reportagem do Poder 360 corrobora isso, ó, confirma isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou dos seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes, houve a divulgação do contrato da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de 131 milhões de reais em 3 anos. Gente, isso aqui não saiu da Receita ou do COAF. Essa parte específica aqui saiu da polícia, porque teria sido encontrado esse contrato dentro do celular do próprio Vorcaro. Mas vamos lá, claro que interessa para o Alexandre de Moraes e por Toffoli fecharem todas as brechas e aí dá para compreender o foco deles no COAF ou na Receita, porque o COAF e a Receita poderiam começar investigações autônomas contra eles com base naquilo que saiu da mídia. Então, eles já conseguem barrar a investigação do APF, porque eles controlam como ministros, uma investigação contra o ministro teria que tramitar no próprio Supremo, e eles querem fechar as brechas que existem na Receita e no COAF. Segue lá, ó. O contrato em si, ele não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Isso diz respeito àquela outra matéria que eu mostrei para vocês com as informações aqui da evolução patrimonial da Viviane Barsi Moraes. Gente, só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja, o foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa uma peça para a Polícia Federal ou para o juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância. Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem em ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga para nada disso, né? Inclusive, eu não duvido nada de que essa informação tenha acabado na imprensa aqui, ó,
como a forma do Moraes e o STF testarem a temperatura e ver se vai causar uma indignação na imprensa e na sociedade muito grande. Se não tiver uma grande indignação, aí eles podem ver isso como um sinal verde para eles avançarem. Ou melhor, eles podem ver isso como um conforto para eles avançarem, um sinal vermelho. Vamos ser mais exato aqui, para que eles possam seguir em frente com mais essa ilegalidade. Sem falar, além do mais, que abriu um inquérito para investigar informações que foram parar na imprensa sobre o escritório da sua própria esposa, é um completo desvio de finalidade. E quem tem um componente claro aí, quem olha esse caso vê que tem aí um componente claro de vingança e de retaliação. E isso torna tudo que eu mencionei para vocês ainda mais ilegal, mais esdrúxulo, mais absurdo. Tudo isso mostra como Moraes, ele está com raiva e ele está com medo, porque a cada dia ele sangra mais na imprensa. Olha só essa nova informação aqui que foi trazida pela Malu Gaspar na coluna dela aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Apesar da previsão expressa no contrato milionário firmado pela advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, o trabalho da mulher do ministro Alexandre de Moraes é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do Executivo onde ela supostamente deveria atuar: o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Gente, a mulher do Moraes, ela tem um contrato de 130 milhões de reais com o Master. E aparentemente não prestou nenhum serviço para ter recebido esse valor. O Master está enrolado em uma das maiores investigações criminais da história. Hoje deve ser a maior investigação da Polícia Federal atualmente, a mais relevante. E segundo a imprensa, o próprio Moraes atuou junto ao Banco Central e à Polícia Federal para pressionar em favor do Master. Como que não se investiga um caso desses? Como? Nesse sentido, parece que o Banco Master não era um banco, mas era uma instituição de caridade. Ele quis, talvez, doar esse valor milionário para o escritório da advocacia da esposa do Moraes, para que ele não prestasse nenhum serviço para o banco. Imaginem a Receita Federal e o COAF olhando tudo isso em qualquer outro caso. Imagina essa conversa entre os auditores. Nossa, quase 4 milhões de reais por mês para esse escritório da advocacia representar esse banco enrolado em fraudes? Isso está muito acima da média, né? Mas aí o outro pergunta, mas o escritório é grande? Não. Mas ele então representou o banco onde ele deveria, em vários casos, milhares de casos? Não. É normal, né? Deixa para lá. Consegue imaginar uma coisa dessas? E olha, gente, para finalizar, eu vou te contar qual que é a razão secreta do Moraes para abrir esse novo inquérito. Só que eu queria, antes disso, agradecer você por você deixar o seu like, dizer que esse conteúdo é legal, é relevante, por você ter se inscrito no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe e a nossa comunidade, que busca verdade, justiça e liberdade, crescer. Sabe qual que é a razão disso tudo? Sabe por que Moraes está abrindo esse inquérito? O motivo para abrir o inquérito, gente, é o de menos. O objetivo real que nós sabemos que existe é o de blindar e proteger os ministros e as suas esposas de maneira definitiva e permanente. Ou seja, Moraes afirma que os ministros do STF estão sendo atacados, que a democracia está sendo ameaçada. E assim ele consegue um novo inquérito para blindar ele mesmo, a esposa e quem mais ele quiser. Nós estamos diante de um novo e piorado inquérito das fake news, em pleno ano de eleições presidenciais. Apertem os cintos, porque vai ser uma viagem turbulenta.